Porque, Deus, estamos diante da Tua presença mediante a uma promessa, Senhor. Deus, se cada um receber a sua porção, nesta noite as pessoas não voltarão para suas casas da mesma forma que chegaram a esse lugar. Porque, Deus, quando o Senhor fala com o seu povo, a alegria no arraial, Senhor. Quando o Senhor fala com o teu povo, a transformação de vidas. Quando o Senhor fala com o teu povo, Senhor, até, Senhor, o cenário tem o poder de mudança, Pai. E nesta noite queremos ouvir a sua voz. Obrigado, meu Senhor e meu Salvador. Amém. E amém. Aplauda para receber o servo em nome de Deus. Shalom Adonai, igreja. Amém. Amém. Abra a sua Bíblia. Vamos para a palavra. No livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Aleluia, Certa feitas muitos iam atrás de Jesus bradando: Senhor, Senhor, Senhor. Pegaram Jesus num dia que ele estava meio encanzinado. Ele parou, olhou para trás e disse: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Entenda, irmãos, que chamar Deus de Senhor é uma responsabilidade muito grande. Porque antes de chamar Ele de Senhor, nós temos que tê-lo como Senhor. E para tê-lo como Senhor, nós temos que se sujeitar aos seus ensinamentos. Aleluia! Jesus estava ensinando. Jesus viu aquelas pessoas: Senhor, Senhor, Senhor. E ele já estava não aguentando mais aquela hipocrisia daqueles corações. E ele disse: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não amam fazer minha vontade? E aí Jesus traz o chicote: vocês querem me seguir mesmo? Não, nós queremos te seguir. Então negue a si mesmo. Ele traz de novo o dever de nós deixarmos, querido Deus, ser Senhor da nossa vida. Aleluia! Ou seja, negando nossa vontade para fazer a vontade de Deus. dele. Mas em Neemias, o que eu vou falar hoje é outra coisa. Neemias foi um homem que superou todo o poder das palavras negativas. Se teve um homem que superou palavras negativas que nem Neemias, só Jesus. E eu quero falar hoje sobre esse tipo de palavras que ele superou. Ele ouviu, ele se nutriu dela, positivamente, negativamente, e ele soube lidar com todos os tipos de palavras que vieram contra a vida dele. E isso nós vamos aprender hoje. Como lidarmos com o poder da palavra. Neemias capítulo 1, versículo 1 a seguir diz: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e lhe perguntei acerca dos judeus que restaram aos sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, diga comigo, sentei-me, chorei e jejuei e orei ao Deus do céu. Podeis assentar. A primeira palavra que Neemias, pode baixar um pouco ao fundo.
senão vai atrapalhar a Oh, gravação. Espírito Santo, aleluia, Jesus. Para baixar mais. A primeira palavra que Neemias superou foi a palavra da má notícia. Veja a reação dele diante de uma palavra de má notícia. Por quê? Porque ele recebe uma notícia de que o seu povo, sua nação natal estava esfrangalhada, estava destruída, os muros queimados a fogo, o seu povo passando necessidade. Então ele recebe uma palavra de má notícia. Qual foi a reação dele? Ele sentou, ele chorou, ele jejuou e ele orou. Quais são as nossas reações diante das palavras da má notícia? A má notícia de uma enfermidade, a má notícia de uma fatalidade, a má notícia de um acidente, a má notícia de uma enfermidade não sua, mas de um parente, de um pai, de uma mãe, de um filho, de um amigo, a má notícia de uma derrota financeira, a má notícia de derrotas familiares, de derrotas profissional. Quando você recebe essas má notícias, você recebe essa palavra que impacta, essa palavra que entristece, essa palavra que desanima, essa palavra que te induz a entrar num estado de nervo. Mas Neemias, ele fez diferente. Ele saiu do estado de nervo e entrou num estado de graça. Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu não vou me revoltar, eu não vou me deprimir, eu não vou ficar choramingando pelos cantos. Não, eu vou sentar na presença do meu Deus. Eu vou chorar na presença do meu Deus. Eu vou jejuar na presença do meu Deus. E eu vou orar na presença do meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não foi chorar e choramingar para o vizinho, para a vizinha, para o pastor, para a pastora. Não! Eu vou fechar a porta do meu quarto e ao meu pai em secreto eu vou orar. E meu pai em secreto me responderá. Aleluia. Aleluia, Jesus. A oração, irmãos, mais genuína não é a pública. A oração mais genuína, mais qualitativa, a oração que mais tem essência, não é a oração pública. A oração que tem mais valor é a íntima. Glória a Deus. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador não é o pastor. Esse mediador não é o profeta da esquina. Esse mediador não é a profeta da esquina, não é o missionário da esquina, não é o macumbeiro da esquina. Não é não. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Glória a Deus. E se você não encontrar Jesus Cristo dentro de você, não adianta procurar na esquina, não adianta procurar no profeta tal, na profeta tal. Que se você não encontrar Jesus dentro de você, em nenhum outro lugar você vai encontrá-lo. É verdade. Aleluia. Se você não encontrar Ele dentro de você, dentro de mim você não vai encontrar. Porque aquele que está dentro de mim é meu. E o que está dentro de você é teu. Então fecha a porta do teu quarto e procura Jesus que está dentro de você. E pare de viver a sua vida administrada pelo Jesus dos outros. É.
É Deus. Aleluia. Porque Neemias não foi procurar o profeta tal, o profeta tal, ou o profeta tal. Ele foi procurar o Deus que ele cria, que era o Deus dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. E ele chorou, ele sentou, ele jejuou e disse Deus, e apresentou uma oferta humilde. Ele orou por todo o povo. Lembra que eu ensinei para vocês que oração egoísta não existe? Não existe oração individual. Eu não posso, quando orar só por mim. Essa oração Deus não ouve. Ah, Senhor, me cura. Ah, Senhor, me abençoa. Não, é Senhor, nos cura. Aleluia. É Senhor, nos abençoe. Aleluia. Jesus nunca ensinou ninguém a orar assim, ó. Me abençoe. Me dê. Me dá o meu pão. Me dá a minha bênção. Não, Jesus sempre disse, o pão é nosso, o Pai é nosso. Aleluia. Tudo é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Glória a Deus. Aleluia. E ele senta, chora, jejua e ora e diz, Pai, pecamos. Por isso, nosso povo sofre. Ele superou o poder da palavra da má notícia. Então, quando você tiver uma má notícia, não transforme o teu pastor em mediador. Não transforme o disque profeta em mediador, porque hoje está cheio por aí. Achando que você vai encontrar a Deus através de intermediários que não sejam Jesus. Se Jesus está dentro de você, procure Ele aí. Aleluia. Aleluia. Porque o reino de Deus não é com visível aparência. O reino de Deus está dentro de nós. Se Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, se nós queremos achar o reino de Deus em algum lugar geográfico, você não vai encontrar. Pode ir na catedral mais linda que for, pode ir no templo mais lindo que for, pode ir no templo lá em Jerusalém, pode ir lá no túmulo onde Jesus foi nascer, lá onde está, querido, a suposta, né, sepultura de Jesus. Você não vai sentir nada a não ser emoção. Por quê? Porque Jesus não está lá, ou Ele está aqui, ou fora Ele não está. Porque ir daqui a Israel para sentir Jesus é não entender o que está escrito aqui. Porque eu vou lá levar Jesus e não buscar Ele lá. Eu não vou lá. Tem gente que chega lá, querido, lá perto do templo de Jerusalém, já começa pura emoção. O pai disse assim, ó, vocês não vão me adorar nem em Jerusalém. Jesus disse, o pai busca verdadeiro adoradores. Vocês não vão adorar nem em Jerusalém e nem aos pés do Monte Gerizim, mas vocês vão adorar o pai em Espírito. Essa palavra em quer dizer de dentro para fora. E não sentir alguma motivação espiritual de fora para dentro. Aleluia. Vai ser dentro para fora. Porque eu vou entrar dentro de vocês. Eu vou tabernacular em vocês. Por isso que a nossa adoração é em Espírito. Porque o Espírito está aqui. E Ele manifesta para fora. Ele não está fora para manifestar para dentro. Ele está dentro para se manifestar para fora. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Então, se você quer encontrar Jesus, faça como Neemias. Fecha a porta do teu quarto. Glória a Deus. Aleluia. Chora. Ore. Aleluia. E frente à palavra da má notícia, batendo um papo legal com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Com Jesus. Amém. Depois que você falou com Jesus,
Aí você pode falar com sua amiga, com seu pastor, mas primeiro converse com Jesus. Amém? Amém. E por que nós temos que se preocupar tanto e vigiar tanto com o poder das palavras? As pessoas hoje, eu percebo que ao estudar a Bíblia, eles se preocupam muito pouco com aquilo que deveria se preocupar mais. O poder das palavras é algo que foi muito exortado, foi muito elevado para se cuidar, para se ouvir. Por quê? Jesus disse que o destino da nossa alma depende do que falamos. Você sabia? O destino da sua alma será definido pelo que você fala. Porque a Bíblia diz, Jesus disse que toda palavra frívola que sair da nossa boca, naquele dia, vai definir se tu vai para o céu ou para o inferno. Você será julgado por toda palavra frívola que sai da sua boca. Então, o que falamos definirá o destino da nossa alma. Isso é sério. Tiago, querido, ele fala que a nossa boca tem o poder controlador do freio de um cavalo. Um pequeno freio na boca do cavalo controla todo o cavalo. A nossa língua, ela tem o poder de controlar e contaminar todo o nosso corpo. Ela tem o poder do leme de um navio. Nenhum homem consegue adestrar a língua. Se adestra até uma pulga. Pulgas são adestradas hoje pelo gênero humano. A nossa língua não. A nossa língua pode nos tornar uma fonte de água salgada ou de água doce. E isso não é o correto. Porque não se pode colher um pé de azeitona, colher figo. E nem um pé de figo, colher azeitona. Então Tiago dizia, nós temos que tomar uma posição. Ou nós somos algo ou não somos. Mas eu quero seguir adiante por causa do tempo, que eu sei que daqui a pouco eu já começo a receber os améns abençoados. Amém. Viu? Amém. Estou glorificando. Amém. Aqueles amém abençoados. A segunda palavra que Neemias superou foi a palavra desanimadora. Ele chora, ele ora, ele jejua e ele consegue a resposta de Deus. Aleluia, Jesus. E o rei dá uma carta para ele, com uma carta branca, para ele retornar e reconstruir os muros. Mas quando ele começa a reconstruir o muro, se levanta os mais conhecidos que vocês vão conhecer: Tobias, Sanbalate e Gésem, símbolo da oposição à obra de Deus. Toda vez que nós colocamos no coração fazer algo para Deus, sempre vamos ter na nossa vida, sempre, diga comigo, sempre. Eu vou ter um Tobias, um Sanbalate e um Gésem, quando eu quiser fazer algo para Deus. Isso é certo. Não adianta. Só que tu vai ter que aprender a lidar com eles. Tu vai ter que aprender a lidar com eles, porque eles vão vir com palavras desanimadoras. E eles começaram a construir o muro. Já vieram eles fazendo campanhas dizendo: quem são esses fracos judeus? Quem são esses fracotezinhos? Como que eles vão tirar um monte de pedra de entulho, tudo queimada, para construir o muro? Se uma raposa subir em cima desse muro, vai cair. Vocês estão doidos, isso não vai dar certo. Isso é coisa de louco, isso é coisa de doido. É assim. Não foi assim que Golias quis fazer com Davi? Ah, seu nanico, seu ruivinho, tu vem aí com um pedaço de pau e pensa que eu sou um cão?
a tua carne para as feras. Aí Davi disse para ele, Davi ouviu o que ele falou. Ele tentou o quê? Desmotivar, desanimar Davi, mostrando sua força. Só que ele quebrou a cara, porque a força de Davi não era uma força que vinha pelo que ele via, pelo que ele enxergava, pelo que ele via, mas é pelo que ele cria. Aleluia! Glória a Deus! Quando você enfrenta as lutas da vida pelo que você crê e não pelo que você vê, há uma diferença muito grande. Quando você enfrenta as lutas da vida pelo que você vê, você vai ter muita dificuldade, você vai ter muitos problemas. Porque você vai enfatizar os problemas da vida e não com a maneira que você crê. Enquanto todos viam em Golias medo, viam em Golias a afronta, viam em Golias a desmotivação para lutar, Davi viu 3 coisas. Ele viu uma bênção financeira, porque Deus ia deixar ele rico. Uma bênção familiar, porque o pai dele e a família dele não ia mais pagar imposto. E uma bênção sentimental, porque ele ia casar com a filha do rei. Só que ninguém dos outros viu, mas ele viu. Por quê? Porque ele administrava a sua vida não pelo que ele via, mas pelo que ele cria. Aleluia! E Neemias animou o povo de Israel, dizendo: vocês não olhem para o que eles falam, Deus, olha o que eles estão falando, olha o que eles estão falando, olha o que eles estão falando. Eu vou correr na mensagem para vocês dizerem. Então eu tenho que estar preparado para vencer a palavra da má notícia. Para isso eu tenho que entrar dentro do meu quarto e falar com o meu Deus e ter só Jesus como meu mediador. Certo? Segundo, eu tenho que estar firme, forte contra as palavras desanimadoras, porque os Tobias e Sanballat vão aparecer. Amém? Terceiro, nós temos que estar preparados para as palavras murmuradeiras. A murmuração. O que é murmurar? É aquela pessoa que sempre vai reclamar daquilo que você faz. Só que existem 2 maneiras de você enfrentar a murmuração. 2 maneiras. Usando ela a teu favor, ou não se deixar levar por ela. Aleluia! Porque existe murmuração que ajuda e não prejudica. Porque tem murmuração que leva você a enxergar algo que você não enxerga. Porque muitas vezes nós fizemos coisas que nós mesmos não conseguimos ver que estamos errados. Aí outra pessoa precisa ver e falar. Só que o grande problema é que nós não gostamos que falem. Nós não gostamos de sermos corrigidos. Mas nesse ponto Neemias ele soube ser corrigido. Porque começaram a murmurar dizendo: nós fomos libertos de uma escravidão e entramos noutra. Por quê? Porque nós estamos agora vendendo nossos filhos para pagar nossas dívidas. Para pagar os nossos devedores, as pessoas que estão devendo, os agiotas. Eles estão cobrando juros muito caro. E aí, Neemias? E aí nós saímos de uma escravidão e entramos em outra. Neemias parou, analisou e viu. Realmente, o povo está certo e nós estamos errados. O povo está certo e nós estamos errados. Muitas vezes, pastor, você está errado e a igreja está certa. Muitas vezes a igreja está errada e você está certo. Mas você tem que entender que quando há uma murmuração, muitas vezes você precisa analisar para ver se essa murmuração não está sendo um espelho na sua vida, para refletir algo que você não está enxergando. Então existe isso. Eu aprendi isso cedo. Eu aprendi muito com a minha igreja. Eu assumi a minha primeira igreja, tinha 1 ano de fé. Eu aprendi muito com as igrejas. Eu aprendi com as pessoas. Eu aprendi ouvindo as pessoas. Ouvindo as pessoas dizer: pastor, eu acho que isso está errado. Acho que isso aqui está errado. Acho que isso aqui está errado. Acho que se nós fizesse assim era melhor. Acho que fizesse assim. Eu sempre fui de parar, analisar, pensar.
Por isso que eu cumpri os meus 22 anos de ministério. Então, você que um dia quer ser um pastor, ou até na sua vida, com seu filho, na sua família, no seu dia a dia, pare diante de uma murmuração. Se ela for uma murmuração que é verdadeira, usa como espelho, te ajeita, te arruma, toma vergonha. Agora, se é uma murmuração que ela é mais uma calúnia, uma mentira, um engano, dá salto, dá alegria, cante, louve, dá glória a Deus. Aleluia. Mas estou falando mal, mas dá glória. Por quê? Porque Jesus disse assim, ó: bem-aventurados sois quando todo mal disserem de vós. Por quê? Porque grande será o vosso galardão, porque também assim foi com os profetas antes de vós. Então, não é verdade? Dá glória! Que o galardão vai ser grande. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Agora, se for verdade, toma jeito, toma vergonha. Isso é jeito. Glória a Deus. Desça do pedestal, bota o rosto no pó e diga: eu preciso mudar. Eu estou errado, eu preciso mudar. E Neemias fez isso diante do povo, reuniu toda a liderança e disse: ó, nós vamos ter que mudar, o povo está certo. Glória a Deus. E isso não aconteceu só com Neemias, aconteceu também com os apóstolos. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, foi uma murmuração positiva que se instituiu o diaconato. Se você é diácono, você é fruto de uma murmuração. Sabiam disso? O diaconato saiu por causa de uma murmuração. Por quê? Porque as viúvas estavam sendo desamparadas, os apóstolos não estavam conseguindo dar assistência para as viúvas, levando as suas cestas básicas, os auxílios, e elas começaram a reclamar. Então, quando houve uma reunião com os apóstolos, disseram: ó, as viúvas estão reclamando lá, tem viúva passando necessidade. Os apóstolos podiam chegar: nós somos apóstolos, nós andamos com Jesus, nós somos cara, vocês ficam tudo quietos, se falar mais alguma coisa, vai para a disciplina, tá bom? Beleza? Que aqui quem manda sou eu, quem manda aqui é nós. Nós andamos com Jesus, quem é vocês aí para falar para nós que nós não estamos tratando nem da viúva? O que os discípulos fizeram? Pararam, analisaram, foram ver. Realmente, nós estamos errados e a igreja está certa. Vamos levantar homens cheios do Espírito Santo para que nós venhamos ficar na oração e na palavra. E aí se levantou-se o diaconato por causa de uma murmuração, mas uma murmuração que serviu de maneira construtiva. Agora, mas os discípulos podiam agir como Neemias também poderia. Ele estava com a carta do rei, mas ele foi humilde e admitiu o seu erro. Então ele enfrentou a palavra na má notícia, a palavra desanimadora, a palavra murmuradora, e agora ele conseguiu vencer a palavra da provocação, aquela que mexe com o teu ego, aquela que mexe com o teu orgulho. Porque ele estava lá trabalhando, ele estava lá liderando, estava fazendo tudo certo, e Tobias e Sanbalat ficavam mandando carta para ele: desce, queremos conversar contigo. E ele sempre mandava a mesma resposta: eu não posso ir, porque eu estou fazendo uma grande obra. Aleluia. Não posso descer. Não posso descer. Irmãos, quando alguém provoca a gente, não dá vontade de descer ao mesmo nível da pessoa? Mas Neemias disse: eu não vou descer. Eu sei o que vocês querem. Eu não vou descer ao nível de vocês. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas nós, seres humanos, nós somos errados. Muitas vezes, quando somos provocados, nós descemos ao mesmo nível, e aí nós se tornamos farinha do mesmo saco.
e depois queremos sair cheio da razão. Mas descemos ao mesmo nível da pessoa. A pessoa te xingou, te falou palavrão para ti. Aí você desceu ao nível dela, falou palavrão para ela também. Ela mandou você tomar remédio, ela não tu mandou tomar remédio também. E depois você sai, não sou sapato do diabo, é sim, porque vira irmão farinha do mesmo saco. Agora Neemias não. Neemias disse, eu não vou descer. Ele fez a diferença. Eu não vou descer. Mesmo quando mexeram com o caráter dele, disseram, Neemias, nós vamos contar para o rei que tu estás fazendo uma rebelião para se rebeliar, para se tornar rei, tu é um rebelde, e era tudo mentira. Ele não desceu. Talvez se fosse um de nós, ele dizia, mas hoje esse miserável vai ver. Mas hoje, olha o texto aqui, o arrebenta no meio. Se ele fizesse isso, o que ia acontecer? Ele iria morrer. Porque é o que eles queriam. É assim o inimigo da nossa carne. Ele provoca, até a hora que você surta. E aí quando você surta, você cai no colo dele e você faz o que você não quer fazer. Por isso que Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Quando você for ser provocado e você ficar irado, se ire, mas se controla. Quem irá tudo, nós vamos se irar. Quem dizer aqui que nunca se irou, entra numa nave, volta para Marte, porque você não é da Terra. Porque eu não estou aqui para dizer que sou pastor santo, porque tem pastor que é assim, né? A igreja tudo é impura, e ele é o santo. Só falta bater a asinha branquinha atrás das portas. Isso não existe, irmão. Todos nós somos carne. Todos nós temos obras da carne. Nós temos uma batalha, nós temos uma guerra. E essa guerra é diária, todo dia nós temos que lutar. Todo dia eu matar um leão, é todo dia eu matar um leão. Por isso Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Ou seja, não se deixa pôr o sol sobre a vossa ira. Quer ficar brabinho? Fica até as 5 horas da tarde. Mas quando o sol começar a se pôr, começa a baixar a crista. Começa a desamarrar o burro. Não vai dormir brabo, não. Não vai dormir irritado, não. Burro amarrado. Deixa a umidade entrar. Chega mais pertinho, se põe 10, gente errou, merda. Não se deixa. Neemias não desceu ao nível do Tobias, Sanbalate e Géssica. Ele não desceu o nível. Tenho algo que eu sempre testemunho, irmãos, e eu sei que isso não é meu, isso é uma coisa que Deus me deu. Depois que eu me converti, eu nunca mais falei um palavrão dentro da minha casa. E nem fora. Se eu não falo nada dentro da minha casa, que derá fora. Eu nunca falei um palavrão. Aleluia, meus filhos nunca me ouviram falar um palavrão dentro da minha casa. Nunca. Nem fora. Eles nunca me ouviram falar um palavrão. Porque quando eu me converti, eu pedi isso a Deus. E Deus me deu. Eu não consigo. Se eu vou falar, aquela filha daquela mulherzinha que gira a bolsinha, eu não consigo falar. E tem gente que fala normal, eu não consigo. Manda comprar remédio, tomar remédio, assim, facilidade, sim, eu não consigo. E eu sei que não é por minha força. Mas eu sei que se você, a Bíblia diz, pedir para Deus, Deus te purifica. Se você pedir a Deus, Deus te purifica. Aleluia! Glória a Deus. Então por isso, irmão, se alguém te mandar tomar remédio e você mandou ele tomar remédio também, você desceu. Você estava fazendo uma grande obra, você desceu o nível, você virou farinha do mesmo saco. Verdade. Então vamos fazer a diferença.
Vamos fazer a diferença. E para encerrar, Neemias superou o poder da palavra do engano. Sabe aquela palavra sorrateira, aquela palavra de uma pessoa que vem com falsidade, com engano, com mentira? Tobias e Sanbalat não se contentaram em não conseguir tirar a estrutura emocional de Neemias. Eles contrataram um profeta para dizer para ele: olha, vamos lá para dentro do templo se esconder, porque amanhã eles vão vir para te matar. Como Neemias não era um crente, como muitos crentes, que não gostam de escola bíblica, que não gostam de ler a Bíblia, que não gostam de estudar, ele era um cara estudado, conhecia a palavra. Ele não era aquele crente relaxado que não sabe nada da palavra, que não estuda, que não tira tempo para estudar. Ele parou e pensou: mas eu entrar dentro do templo? Mas como que eu vou entrar dentro do templo? Eu não sou levita. Ele pensou: eles estão tentando usar, me apavorar, para eu quebrar a lei, para depois ele disser que eu quebrei a lei, para usar isso contra mim. Ele viu que aquele profeta estava sendo pago para dar uma profetada. E o profeta foi lá, pago por Tobias e Sanbalat, deu uma profetada: eis meu servo, que esta noite Tobias e Sanbalat vão vir te matar. Eis que te digo, meu servo, entra no templo e fica lá. Se fosse um crente que não lê a Bíblia, ia dizer: vou mesmo, aleluia, vamos. Irmãos, vigie. Nós vivemos uma época, principalmente com casamento. Irmãos, eu não sou contra profeta, eu sou contra a profetada. Eu não sou contra a profecia. Eu sou contra a profecia que não é bíblica. E eu vou colocar a minha posição: Deus não se mete em casamento. Deus não se mete em casamento. E sabe por quê? Porque Deus tem experiência. Porque Deus deu uma mulher para Adão, e quando eles pecam, quem é que Adão culpa? Deus. Então Deus não vai dizer: casa, porque depois, casei porque tu disseste para casar. Aqui, ó, para ti, ó, Deus, ó, manda dizer aqui para ti, ó. Vou dizer para você casar, para depois dizer que quiser, a culpa é minha? Não. Escolhe você. Porque é você que vai viver com ele a vida inteira, não sou eu. Não é Deus que vai viver a vida inteira, é você. Então escolha você. Para de ficar pedindo: já deu. Eu já vi um monte, já casou umas 10 vezes. Todas as 10 vezes foi Deus que mandou. Eu não sei que Deus é esse, mas deve ser louco, esquizofrênico, cego, louco, doido, retardado. Mas Deus não é. Mas diz que foi Deus. Foi Deus que mandou. Não, Deus não se mete em furada. Deus, ele te ensina. Quer esse ensinamento de Deus para casar? Quero. Fala, pastor, que ensinamento? Jesus disse assim: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas inteiramente são lobos devoradores. Na igreja está cheio. Você acha que é gatinho para casar e é lobinho. Lobinho. Aí Jesus disse: vocês querem conhecer eles? Querem. Observe os seus frutos, porque a árvore se conhece pelo fruto. Pronto, está aí. Quer arrumar um bom casamento? Quer arrumar uma boa árvore para ficar do teu lado a vida inteira, plantada do teu lado? Olha os frutos, porque se tu olhar a aparência, filho, tem cada árvore frondosa, bonita, cheirosa, olho azul, eita, coisa mais linda, só que não tem fruto. As palmas do Senhor. Aleluia, Jesus. Os frutos são falso propósito. Não é assim? Aleluia, Jesus. Vamos se colocar de pé nessa noite. Guarda essa palavra no teu coração. Aleluia. Uma palavra de Deus para nossas vidas, para nós
vigiar mais, orar mais, e quando Neemias e Sanbalate se levantar, nós poder saber quem são. Aleluia. Amém? Agradeço você nessa noite por ter ouvido a voz do Espírito Santo vindo, porque sem você aqui